Sejam bem-vindos, então, à última mensagem da série Punindo o Inimigo. Hoje falaremos, subordinados ao tema, Eleja um companheiro ministerial. Originalmente, o tema seria Eleja um companheiro de jugo. Precisa de alguém ao seu lado. A Bíblia diz, melhor é serem dois do que um. E nós precisamos entender que este princípio é exatamente para que um possa orientar, ensinar, cuidar, ajudar o outro. E mutuamente ambos estarem sempre crescendo, se desenvolvendo. Um amigo verdadeiro, ele é muito útil em todo o tempo. E no dia da sua angústia, vai nascer um irmão. Então, é necessário que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, pessoas que estão com o mesmo coração, com a mesma visão, debaixo de uma mesma autoridade. Não pode ser julgo desigual. Tem que ser alguém que tenha o mesmo espírito que você, para que de fato seja alguém que vai abençoar a sua vida, o seu ministério, as suas lutas. Você vai ter alguém ali para interceder e para orar por você. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa ter alguém ao seu lado, alguém que te ajude. Um amigo de verdade, ele disciplina o irmão, porque ele é amigo, ele é próximo, ele instrui, ele exorta. E nós não podemos perder esse princípio bíblico, exortando em amor. Quando você pensa em exortação, você tem que pensar automaticamente em que isso deva ser feito em amor. Se você não nutre nenhum amor por quem você espera exortar, não vai sofrer o impacto real da sua palavra. Antes de realizar alguma coisa, você precisa ter contato, vivência, caminhada com a pessoa que você quer instruir na verdade. Quem exorta, exorta em nome do Senhor. Quem abençoa, abençoa em nome do Senhor. Quem parte o pão em nome do Senhor, e assim sucessivamente. E à medida que você vai crescendo em comunhão com alguém, e você vai demonstrando amor, dedicação de tempo, dedicação de recursos, quando você vai crescendo nesse nível com as pessoas, então este ambiente aí é propício para uma verdadeira comunhão. No que diz respeito então ao ministério, é impossível que você faça algo relevante para o Senhor, algo que seja especial e que cause um impacto grande na vida de muitos, sem que você tenha pessoas do seu lado, sem que você tenha companheiros que te ajudem nesta jornada. Quem foi o companheiro de Moisés? Isaque? Que isso? Misericórdia? Acabou a escola bíblica dominical agora. Quem foi o companheiro de Moisés? Josué. Meu Deus. Vou parar a pregação, vou começar a EBD de novo. Quem foi o companheiro de Elias? Eliseu. Jesus tinha 3 amigos íntimos, próximos. Esses 3 amigos viram a transfiguração, esses 3 amigos recebiam maiores orientações minuciosas da parte de Jesus. Quem eram esses 3? Lembraram da canção? Se Jesus, sendo Deus conosco, elegeu 12 para que estivessem com ele e ele os enviasse a pregar, quanto mais nós precisamos desenvolver esse nível de amizade, de companheirismo, para que nós possamos ter pessoas que caminham conosco debaixo de uma mesma visão e orientação de Deus. Então, esse amigo, esse companheiro de jugo, não é um confidente, não. Não é alguém que vai saber a sua vida toda, não. Não é isso. Não é a isso que estamos nos referindo. É alguém que vai ser um com você.
É alguém que vai estar sabendo tudo a seu respeito. É alguém que sabe aonde você pode e deve crescer. Alguém que vai te dizer assim, olha, isso aí não está legal. Quantos aqui se lembram de Jetro? Jetro, sogro de Moisés. Ele chegou para Moisés e falou, olha, campeão, isso que você está fazendo não é legal. Mas Moisés, pelo poder de Deus, já havia retirado o povo de Israel do Egito. Moisés, sinais, maravilhas, prodígios, libertação, uma coisa fantástica, mar se abriu, uma coisa tremenda, um grande líder. Para grandes líderes, e você é um grande líder de Deus, para grandes líderes é necessário companheiros, amigos, gente que vai falar a verdade para você, independente do nível ou do lugar onde você esteja. Alguém da parte de Deus que se relaciona com você. Alguém que conhece você e sabe quando você está triste, magoado, preocupado. Sabe quando você olha para alguém que você conhece e você fala assim, tem problema. É assim ou não é? Quando você conhece alguém, você não identifica? Quando o semblante da pessoa muda, quando alguma coisa está afligindo, se é amigo, você conhece, você identifica. E você, então, dá ao seu amigo na medida certa, de acordo com a sua necessidade. Mas sozinho, você não irá muito longe. Sozinho, você não vai deixar uma sucessão. Sucesso, queridos, é sucessão. Quem vem depois de você? Se depois de você e do que você começou, ninguém for levantado para continuar, é porque o que você estava fazendo era coisa da sua cabeça e não da parte de Deus. O mais importante, queridos, quando você inicia, é já pensar naqueles que vão continuar depois que você passar. Você precisa preparar as pessoas que estão próximas a você, porque você não ficará nessa posição, nesse degrau, nesse nível, a vida toda. Jesus, em 3 anos, revolucionou a vida de 12. E esses 12 alvoroçaram o mundo. Quem se lembra do texto bíblico? Estes que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Quem se lembra disso? Ah, que bom, pelo menos 6 pessoas. Já é um avanço assim. Agora o problema é que dos 6, 5 são pastores, então não valeu. A igreja estava crescendo, a igreja estava avançando, a igreja era imparável. E a igreja chegou lá em Roma, chegou no centro do mundo de então, chegou lá no império. E interessante que ainda no 1º século, Paulo vai dizer, os da casa de César mandam saudações. Dentro da casa de César já haviam discípulos de Jesus. Já tinha gente lá, moldada e aperfeiçoada para continuar a obra de Deus. Se você não elege ninguém para estar com você enquanto você caminha produzindo o que Cristo quer, se você não pensa em ninguém, comece a pensar hoje em alguém que possa continuar o que você está começando. Nunca pense no ministério como sendo seu e de mais ninguém. Pelo contrário, pense que hoje você está dando aula, mas que você pode gastar muito tempo ensinando a 3, a 2, mais do que o tempo que você gasta dando aqui 40, 50 minutos de aula. Gaste mais, doe mais do seu tempo, eleja, ore e traga pessoas para o seu convívio, para estarem dentro da sua casa, para pessoas que você vai passar para elas o cajado. Lembra quando Deus falou com Josué? Deus vai dizer para ele assim, olha, faça tudo o que Moisés recebeu da minha parte. Se você fizer tudo o que Moisés te ensinou, você será próspero, bem-sucedido. Nada vai te resistir.
Moisés havia morrido. Deus o tomou para si, mas agora era a vez de Josué. Se Josué não tivesse caminhado, você se lembra quantos dias Moisés ficou na primeira vez que ele subiu ao monte? Quanto tempo ele ficou lá? 40 dias. Sabe quem é que estava na metade do monte? Ele não foi até lá em cima, aguardando a volta de Moisés? Josué. Às vezes a gente se lembra de Moisés, ficou 40 dias, lá embaixo o povo falou assim, morreu, Moisés morreu. E rapidamente se desvirtuaram da palavra de Deus. Eles não deveriam adorar a outros deuses, feitos por pedra, louça, ferro, nada disso. Somente ao Deus de Israel. Rapidamente se corromperam. Se Moisés morreu, precisamos de alguém que nos lidere. Assim eles pensaram, assim nasceu o bezerro de ouro. E ali, então, Deus estava dizendo, tanto para Moisés, quanto para Josué, o seu servo, que era necessário que o povo estivesse firme na palavra, nas promessas e no ensino. Se eu e você não pensamos em ninguém no nível de pagar-lhe um almoço, um açaí, comprar uma roupa para ele, dar um tênis novo para ele, se você não faz isso ainda intencionalmente, comece a fazer hoje. Você vai mais longe se você tiver pessoas ao seu lado que vão te impulsionar. Alguns líderes nem férias tiram, sob pena de, quando voltar, nem ser mais o pastor da igreja. Aí não tira férias. Aí no período que ele está de férias não pode ter assembleia. Pastor de férias não tem assembleia na igreja. Não é assim. Quando Jetro disse para Moisés, não é bom o que você está fazendo. Que o Senhor seja com você no que eu vou te dizer. Constitua homens. Constitua. A eles chegarão as coisas pequenas. E a você, só as cascudas, as coisas maiores. Esse projeto vem de Deus desde sempre. Ele disse assim, olha, não é bom que o homem esteja... Tome isso para você e para o seu ministério. Tome isso para você e para o seu ministério. E se você tem problema com delegação de autoridade e multiplicação de referências, comece a pedir a Deus, Senhor, me molda e me transforma, porque eu sou centralizador. Eu penso que sem mim, nada a igreja poderá fazer. Nada o ministério poderá fazer. Se não fosse eu lá naquele ministério, nada aconteceria. Isso aí, queridos, é engano do adversário. Você vai morrer e a igreja vai prosseguir. É ou não é, irmãos? A gente passa e a igreja continua. Quando você é agarrado ao ministério e não consegue se desprender dali saudavelmente para dar oportunidade, chance a outros para crescer. Queridos, quando você encosta em alguém, quando você chama alguém para perto, quando você quer discipular, quando você quer passar informações, conhecimento, amor, cuidado, quando você quer fazer isso por alguém, tem preço. Há um preço a ser pago. E Jesus vai dizer, olha, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida por um amigo. Amar é relacionar-se. Amar, de verdade, é conhecer o nome todo, quantos irmãos tem, aonde mora, de onde veio, quais são as lutas, quais são as crises. Eu conheço Raquel. São 28 anos juntos. Eu sei quem é Raquel. Eu sei o que ela pensa. Eu sei o que ela sente. Por quê? Porque eu estou com ela diariamente. Quando você pensar no seu ministério na igreja, pense que o adversário vai colocar no seu coração e na sua mente o desejo de
uma viagem solo, de um musical solo, quando na verdade o que Deus quer é que você frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Você não está sozinho, não foi feito para viver sozinho, isolado, quanto mais no ministério. Quando você tem pessoas ao seu lado, você automaticamente fecha a porta para as ações do adversário. Quero então dar a vocês alguns conselhos práticos e em seguida nós vamos orar, a celebração vai continuar e nós vamos aprender muito nesta mensagem. Pastor, essa é a última, eu não ouvi nenhuma. É a primeira mensagem que eu estou vendo. Estão todas disponíveis no YouTube da igreja. Então você pode ir lá e acessar 1, 2, 3, 4, até a 8ª, que é hoje. Aprendemos, diga não aos apelos da carne. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem, viva na dependência de Deus. A terceira, coloque Deus em primeiro lugar. Ganhe almas para Jesus, foi a quarta mensagem. A quinta, proteja e promova a unidade da sua igreja. A sexta mensagem, persista em ajudar os que erram, nunca julgando ou punindo. A última mensagem que pregamos, seja um adorador incansável e hoje eleja um companheiro ministerial. Chegamos então à última mensagem da série, Punindo o Inimigo. Nós já estamos com saudade dela, mas certamente em outros ambientes, dentro ainda desta igreja, nós vamos ter conhecimento acerca daquilo que pune o adversário, que é a obediência a Deus. Saiba que obedecer a Deus nem sempre será prático e fácil, mas é necessário. E você, depois que aprender a obedecer a palavra, você vai passar a ter prazer em obedecer a palavra. Você vai entender que a forma como você age com quem erra com você, tem uma forma bíblica que você e eu precisamos nos render e sermos aquilo que estamos ensinando. E como temos dito, o nosso coração precisa ser o coração de Davi. Eu quero um espírito inabalável. Eu quero um espírito que não se mova para outra direção, a não ser para a sua direção. Quero que você inicie essa semana com estes desafios no seu coração, na sua mente. Eu preciso ser aquilo que eu creio. Eu preciso me tornar naquilo que eu creio. Por isso que está escrito em Romanos, cri, por isso falei. Nós também cremos, e é por isso que estamos pregando. E é por isso que estamos vivendo a partir dessa fé. O justo, que desânimo é esse? O justo? Então, o justo é aquele que vive a partir da palavra que ele crê. Se você lê e vê que é um desafio para você obedecer, você ainda não entendeu que você é filho. E que o filho que obedece ao pai traz alegria ao coração do pai. Quem é pai aqui e mãe? Pai e mãe. Quem tem mais de um filho aí? Levanta a mão. Mais de um filho. Lá, conquanto sejam 2, 3 ou mais, o pai e a mãe identificam. E às vezes até erram nas comparações. Por que você não é igual ao seu irmão? Já detonou um. Já matou um. Mas quem é pai não identifica cada filho? E de certa forma, o mesmo acontece com o coração de Deus. Eu tenho prazer na obediência. A obediência a Deus pode gerar em você lágrimas, dor, mas pode ter certeza, quando você estiver aperfeiçoado e devidamente amadurecido,
o poder e a autoridade do Espírito Santo estarão fluindo da sua vida com uma outra intensidade, jamais sonhada ou imaginada por você. Deus usa vasos obedientes. E à medida que você vai frutificando, Ele olha assim, opa, deixa eu podar. É para matar? É para quê? Toda vara que está em mim e dá fruto, eu o quê? Limpo, podo. Para quê? Para dar mais fruto. Quem tem maior interesse em que a gente frutifique? Deus. Quem tem mais interesse em que a gente não frutifique? O diabo. Como é que você pune o diabo? Obedecendo a Deus. Antes tem o seu prazer, não é só não se assentar, conviver, se deter no caminho dos ímpios, pecadores e escarnecedores. Não é isso que diz o Salmo. O que diz o Salmo é: se afaste dessas coisas, mas se agrade dessas aqui. Eu agora, seria tão bom se eu não fosse crente, porque eu ia poder ir lá naquele show sem culpa nenhuma. Se eu não fosse crente, irmãos, você pensa que isso é pouco? Vocês acham que isso não acontece ainda com muitos? Estão aqui, mas também ainda bebem do que estava aqui? Sim ou não? São muitos ou são poucos? Infelizmente, muitos. Relativizam. E com isso, a vida vai se tornando infrutífera, porque ele vai relativizando as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É esse aí que se afasta de lá e se aproxima daqui, que vai frutificar. Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, vai dar o seu fruto na estação própria. Tudo o que fizer, prosperará. É isso. Quando você elege alguém para estar com você, quando você chama alguém para perto, quando você come com ela, bebe água, suco, eu estou tirando refrigerante também, em nome de Jesus. É uma luta, mas eu vou melhorar nisso também. E eu estou falando, queridos, que todos nós precisamos de alguém ao nosso lado. Todos. Você não será tudo o que Deus espera que você seja, se você não fizer discípulos. Ide por todo mundo. Fazei o quê? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Fazer discípulos. Eu saí daquela igreja e estou aqui hoje, mas olha, lá eu plantei 2 igrejas, lá eu plantei 3 ministérios, lá eu fiz isso, e agora Deus me mandou para cá. Vai frutificar mais ainda. Você não chegou aqui para parar, não. Aqui, se lá foi 2 igrejas que você plantou, aqui você vai plantar 6. Vou repetir. Se plantou 2, aqui você vai plantar 6. Isso. Esse negócio de crente que fala assim, eu fiz, eu fui, você não fez, não foi nada. A graça de Deus foi com você, você obedeceu, você foi uma bênção, mas você foi levantado por Deus para abençoar mesmo. Você não está fazendo nada demais. Abençoar é mandamento. E nós temos prazer e alegria nisso. Nós precisamos, e muito, de pessoas que estejam ao nosso lado. Filipenses 2, 19 a 21. Vamos ler juntos? Aparece aí na tela para você, para que você possa, na mesma versão, receber essa palavra. Filipenses 2, 19 a 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Não tenho ninguém como ele. Quem é que está escrevendo isso aqui acerca de Timóteo?
Paulo. Sabe por que você sabe que é Paulo? Porque eu não estou lendo em 1 Timóteo e nem em 2 Timóteo. Eu estou lendo em Filipenses. Porque você associa discípulo e discipulador. Você sabe que é Paulo que está falando. Porque Timóteo te associa, te vincula. Quando você está numa igreja e você consegue se tornar referência para a vida de 1, 2, 3, 5 pessoas, você não vai conseguir mais que isso. No nível do cuidado, da paternidade, da alegria de estar junto, de comer junto, de beber junto, água, suco, tem que falar sempre assim, né? Quem está na internet, faz um corte lá, olha lá, o pastor da primeira igreja de Batista de Maricá está mandando todo mundo beber. O que não pode, o que não deve. Nós todos, somos presas fáceis quando estamos sozinhos. O seu amigo, o seu companheiro, a pessoa que está ao seu lado, ela tem poder e autoridade no Espírito Santo. E pelo fato de ser amigo, quando ele falar, quando ela falar, você não vai se sentir magoado. Você sabe que o que ela está falando para você vai ficar só entre vocês dois, porque é amigo. Amigo geralmente é confidente. Amigo quer ver o bem do outro. Ele não expõe o outro. Ele preserva o outro. Todos nós precisamos ter alguém que a gente pense assim: não tenho ninguém como Alexandre. Eu não tenho ninguém como Dudu, como Daniel, como Caleb. Você precisa ter alguém assim aqui. Você precisa fazer discípulos. Nenhum ambiente melhor do que esse, para que você possa se tornar uma referência de Jesus às pessoas. Não é você ter interesse no outro pelo que o outro pode dar a você amanhã. Não é isso. Pelo contrário. É exatamente se aproximando daqueles que você vai servir, que você mais vai impactar. Não é ser servido, é servir. Vejam, Filipenses 2, 22 a 24. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu com... Vocês estão aí? Timóteo foi aprovado porque serviu com quem? Comigo. Percebeu como ele chama a responsabilidade para si? Josué foi aprovado porque andou com Moisés. Eliseu foi aprovado porque andou com Elias. Os apóstolos estavam prontos a entregarem as suas vidas porque eles andaram com Jesus. Não foi isso que o Sinédrio lá descobriu? Olha, eles não sabem falar não. O português dele é nós vai, nós foi. Eles não sabem nem falar bem o grego, nem a língua deles. Eles são terríveis. Mas uma coisa a gente reconhece: eles andaram com Jesus. Quem anda com Jesus faz discípulos. Eu e você podemos ir muito além, mesmo depois da nossa partida. As obras vão acompanhar. Lembra lá de Hebreus? As obras acompanham. Já dormiram, mas as obras estão vivas. As obras de Abel estão vivas até hoje. As tuas obras também vão permanecer depois que você for chamado pelo Senhor. Se Ele nos mandou fazer discípulos, é isso que devemos fazer. O companheiro de jugo é aquele que está pronto a lhe servir e apoiar. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades.
pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Quando Epafrodito recebeu da igreja a incumbência de ir a Roma, ele se expôs à morte. Tanto do perigo dos romanos, quanto dos judeus, quanto dos forasteiros, perigos diversos. E inclusive, na sua saúde, quase morreu, porque o amigo de jugo está pronto a doar a sua vida por aquele que repartiu a palavra, aquele que discipulou, aquele que se doou e se dedicou. Gerar discípulos não é numa classe de escola bíblica. Aqui é só um ensino, mas discipulado é visita. Discipulado é estar junto. Eleger alguém para estar com você e você poder influenciar, ajudar, ser influenciado e também ser ajudado. O companheiro de jugo é aquele que está pronto a dar a sua vida por você. Filipenses 2, 28 a 30. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito recebeu de Paulo um discipulado tão intenso, vida na vida, que ele falou assim: se Paulo está disposto a morrer por Cristo, se Paulo disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, se Paulo disse que a vida que agora ele está vivendo, ele vive para Cristo, eu sou discípulo dele e estou disposto também a morrer pela causa do Evangelho. Honrem a pessoas assim. Honrem as pessoas que honram o ministério que Deus deu a elas. Honre, abençoe, multiplique, ajude, persevere, cola com ele, fica junto. São pessoas que estão dispostas a dar a vida, porque foram ensinadas e viram isso. Viram. Nós não precisávamos fazer tanto apelo ou tanto convite para que a sua casa se tornasse uma anfitriã de uma célula. Mas é que a gente ainda não desenvolveu a mente de Deus, a mente de Cristo. E a gente coloca vários empecilhos para que a vontade do Senhor não se cumpra. Existem pessoas aqui que já pediram uma célula na sua casa. Glória a Deus. Ponta Negra, Inoã, vários lugares. E Deus vai tocar no seu coração também. Deus vai tocar no seu coração. Para que você desenvolva amor pelo seu condomínio, amor pelo seu bairro, amor pelo seu prédio, amor pelos seus vizinhos, amor pela sua rua. Deus vai plantar amor no seu coração por aqueles que estão perdidos. E você se tornará um Epafrodito. Você vai se tornar uma Priscila, um Áquila, um Pármenas. Se você ler o número de discípulos que Paulo produziu, você vai ver quando ele termina a carta dele aos Romanos, Patrobas, parece até o início da Petrobras do Brasil, né? Patrobas, o nome do sujeito. O irmão Quarto. Todos estes foram impactados pela vida de Paulo. Quem que eu já impactei?
quem é que nós estamos impactando? Quem são as pessoas que estão comendo à mesa com a gente? Quais são as pessoas a quem estamos dando uma roupa nova? Um vestido novo? Quem são as pessoas que nós estamos orando semanalmente, diariamente? Pense nisso. Pense nisso. Deus está falando com você. Repetindo, o companheiro de jugo é aquele que está pronto a lhe servir e apoiar. O companheiro de jugo é aquele que está pronto a dar a sua vida por você. Como você pune o adversário? Elegendo um companheiro ministerial. Alguém da parte de Deus que vai ser usado por Deus para a realização da obra. A história fala de Epafrodito como aquele que viajou de sua terra natal para Roma para ajudar Paulo durante seu cativeiro entre os anos 60 e 62. Naquela ocasião, Epafrodito levou consigo a coleta feita pela igreja em Filipos para auxiliar o apóstolo. Você se lembra quando o rei Ezequias recebeu o profeta Isaías, e o profeta Isaías disse para ele assim: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Quem se lembra aí desse versículo? Ah, que bom, o número está aumentando. Que bom. Lá então, diz o texto, Ezequias chorou. Ele orou e colocou diante de Deus verdades. E Deus, a Bíblia diz que o profeta estava ainda no meio do pátio, estava chegando no pátio, Deus mandou ele voltar. Eu ouvi o choro, vi as lágrimas, diz para ele que ele vai ter mais 15 anos. Quem se lembra disso? Ah, que bom. 15 anos a mais, todo mundo levanta a mão rápido, não é? Aí, o que acontece? Nesse período de 15 anos, que Deus mandou ele ordenar a casa dele, colocar em ordem a casa dele, nesse período aí, nasceu Manassés, que foi um dos piores reis de Israel. Ezequias morreu, Manassés assumiu com 12 anos. Se assumiu com 12, é porque nasceu no período além que Deus deu a Ezequias. Sabe quem foi martirizado? Em que período foi martirizado? Cerrado ao meio? Isaías. Sabem por quem? Manassés. Se Deus te chamar hoje, agradeça e vá. Quem entendeu? Porque talvez não sejam tão produtivos os próximos anos. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado para nos dizer o tempo em que a gente deve parar. Eu tenho um projeto, não posso falar hoje, mas eu tenho um projeto de vida. Tenho, já coloquei isso diante de Deus. Quando eu parar aqui, em nome de Jesus, quando eu parar aqui, eu vou abrir uma nova igreja. José dos Santos dos Últimos Dias. Aí vai ser o fim do mundo, né? Mas eu vou começar uma igreja dentro da minha casa. Queira Raquel ou não. Aí acaba a família, não pode. Mas eu vou começar do zero. Uma pessoa, com duas, com três. E vai ter uma placa lá na entrada. Quem é da Pibã não entra. Como você pode punir o adversário? Em primeiro lugar, não fique sozinho. Repita comigo. Não fique. Agora diga para você mesmo. Eu não ficarei sozinho. Se passarmos por esta vida e ninguém continuar o que você começou, você foi um fracasso. Mas, se ao deixar essa vida, alguém continuar erguendo a mão em adoração ao Senhor como você fazia,
se alguém continuar dando alimento aos pobres, como você fazia, trabalhando no bazar, sendo um líder de célula, agradecendo por sua vida, então valeu a pena. Nunca fique sozinho. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus pensava em mim e em você. Se Deus disse que não é bom, não é bom. Em segundo lugar, não comece nada sozinho. Vou começar. Pensa em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos você entender que sejam necessários. Não comece nada sozinho. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Deus nunca trabalhou sozinho. Mesmo quando Ele disse a palavra se encarnou e Jesus foi visto, tocado. Pessoas experimentaram a presença dEle. O Espírito Santo veio na nova dispensação. Primeira dispensação, Deus Criador. Segunda dispensação, a vinda de Jesus. A terceira é a que nós estamos vivendo. E é a última dispensação. É o Espírito Santo. Se Deus não fez nada sozinho, como é que nós vamos fazer? Ou iniciar algo? Não comece nada sozinho. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem. Vamos juntos? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não comece nada sozinho. Em terceiro lugar, preste contas do que você está fazendo. Se você não presta contas do que está fazendo a ninguém, se você é casado, comece a prestar contas ao seu esposo e à sua esposa. Comece a se incentivar e se ensinar nesta disciplina de prestar contas. Se num casamento dá errado, na igreja vai dar errado também, quando não se presta contas. Quando não se compartilha uma visão, uma orientação, um direcionamento. Então, prestar contas, você só vai prestar contas quando você tiver amigos do seu lado, gente de Deus do seu lado. Aí você vai falar. Vejam o texto. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Você conhece esse texto? Você conhece esse texto, conhece a história, conhece o contexto desse texto? O amor de Deus, Ele é tão grande por mim e por você, que ao mesmo tempo que Ele retirou o homem do jardim por causa do seu pecado, por causa do pecado, Deus o retirou. Sabe o que Deus falou com o Espírito Santo, com Jesus, naquela trindade santa ali? Deus falou assim: para que eles não comam da árvore da vida e vivam para sempre. Como assim? Era muito mais fácil dar a eles, porque Deus disse o seguinte: olha, se comer, morre. Não foi isso? Esse fruto aí, vocês vão morrer. Satanás disse o quê? Não é bem assim. O Senhor sabe que quando vocês comerem, vocês vão ser iguaizinhos a Ele. A mulher foi enganada, enganou o marido. Aí o marido colocou a culpa em Deus. Quem se lembra disso? A mulher que tu me deste, o culpado é o Senhor. Aí Deus demonstra grande amor por eles, não permitindo que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Pastor, mas qual é o fundamento disso? E por que o senhor está falando isso? Como é que eu entendo essa realidade de não comer? Sabe por quê, queridos? Porque quem aqui tem bico de papagaio? Pode baixar a mão, Deus te abençoe. 2, há uma terceira pessoa? Problema na coluna.
dores insuportáveis. Você tem fibromialgia. Tem alguém aí? Tem. Imagina com essa dor para sempre? Hã? Você consegue imaginar? Você para sempre cardíaco, problema, você só não ia morrer, né? Ia ficar aquele negócio, cai, tomba, levanta de novo. Nós vamos receber um novo corpo. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Adeus bico de papagaio, vértebra torta. Tem gente que vai fazer uma chapa, né? Um raio-x, uma ressonância magnética, né? Aí está lá a coluna do sujeito. Ninguém sabe como é que ele está em pé, mas está lá, cheio de um monte de coisa. Deus demonstrou o seu amor por nós, quando não nos deixou vivermos a eternidade em dor e sofrimento. Quando eu e você prestamos contas do que estamos fazendo, as pessoas que estão à nossa volta vão poder nos orientar, nos ajudar. Existem pessoas mais experientes que você. Existem pessoas melhores do que você. E que se você tiver pessoas assim, a quem você ensinou, a quem você compartilhou, pode ter certeza, quando você mais precisar, vai nascer um irmão para você. Em último lugar, eleja um companheiro ministerial que tenha interesse pelo reino. O interesse dele é muito maior pelo reino do que por você mesmo. O amor dele a Deus é sobre todas as coisas. É essa pessoa que você precisa discipular. Você precisa levar as pessoas a não criar uma dependência de você, mas uma dependência total e exclusiva a Deus. Você e eu precisamos fazer dessa forma. Gênesis 3, 22 a 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O jardim do Éden era algo tão físico, não era o céu, era o jardim do Éden mesmo, naquela região ali do Golfo Pérsico, que Deus colocou um anjo com uma espada flamejante, para que o homem não voltasse. Deus tem muito mais para mim e para você. Muito mais. E você só será plenamente o que Deus quer com a sua vida, se você se abrir para um novo relacionamento. Um relacionamento de maior intimidade com o seu irmão. Um relacionamento que vá além do tapinha nas costas na igreja. De apertar a sua mão, mas de continuar sem saber o seu nome, seu endereço, suas lutas, suas crises. Querem ver uma coisa? Quantos aqui têm lutas aí? Estão na luta. Está vendo aí? Todos nós temos desafios e lutas. E às vezes a gente vem à igreja e a gente pensa que está todo mundo bem. Está todo mundo, nadando de braçada. Não estamos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos fazer discípulos, repartir o pão, orar juntos. A vida está um corre-corre tremendo, não está? Mas se você passar pela vida sem fazer pelo menos 5 amigos, 5 discípulos, você não cumpriu o propósito para o qual você foi chamado. Comecemos a pensar nisso com mais avidez. Comecemos a pensar naqueles que vão continuar a obra depois que nós passarmos. Vamos ficar em pé, queridos.
vou orar. Em seguida, o Pedro vai dar uma palavra aqui do nosso seminário. Senhor Deus, eu quero lhe agradecer por esta mensagem, mas também por toda a série de mensagens. Toda a série. Porque eu tenho certeza que ela cumpriu o propósito do Senhor na vida dos meus irmãos, na minha vida e da minha família. Que não fiquemos para trás no desejo que leva à prática, que vai gerar o hábito de fazermos discípulos de Jesus. Pessoas que vão continuar aquilo que o Senhor começou. Pessoas que, quando a tocha chegar à sua mão, vão correr a carreira que um dia você correu com toda a avidez. Ah, Senhor, que aprendamos a lição de estarmos fazendo discípulos, para que amanhã, quando formos recebidos pelo Senhor, nós possamos ouvir do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Que comecemos hoje a olharmos pessoas aqui dentro como alvo da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa aproximação, para que de fato possamos crescer em comunhão e influenciarmos as pessoas e as próximas gerações a viverem uma vida prática, uma vida intensa, uma vida que inspire outras vidas a viverem o Evangelho do Senhor. Mais uma vez, Pai, obrigado. E mais uma vez, Pai, abençoe a irmã Neuza, Cíntia, Aline, Thaisa, todas as pessoas que compõem essa família, a Vitória, tenha misericórdia e nos use ali também, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão.